Senhor Jesus, nós somos a igreja como somos a igreja da palavra, nós vamos recitar o nosso versículo do mês de fevereiro, porque ainda não viramos na Santa Ceia, mas tem mais uma semana aí para a glória de Deus. No 3, 1, 2, 3. Os livros, para você maratonar aí o resto da semana: 1 Reis, Salmo 41 ao 50. Você pode aplaudir ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de conhecer você que nos visita nessa manhã, pela primeira, pela segunda vez. Faça assim, um sinal com a sua mão, só para o obreiro reconhecer você. Nós temos ali o senhor ali atrás. Mais alguém? Faz assim com a mão, o obreiro. Temos aí um presente para você. Um livro, tem um QR Code, você vai estar ali apontando seu celular e vai vir uma mensagem, faça um pedido de oração, essa igreja estará orando por você. Amém? Nós temos uma recepção, igreja, no 3, 1, 2, 3. Sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a casa do Pai, é a sua casa. Fique à vontade, no nome de Jesus. Nós temos nessa quarta-feira culto da vitória. Nós temos o pastor Amorim, é isso? Sérgio Amorim, grande homem de Deus. Venha, você que está aí pelejando na sua campanha da vitória, eu te convido a vir fazer. Se você não está fazendo, eu te convido a vir fazer uma campanha da vitória. Deus irá fazer grandes coisas para a sua vida, como já tem feito. Há um tempo da minha vida Deus se calou. Sabe aquele deserto que você ora e um dia o Espírito Santo falou assim: meu filho, se conforte no que eu já fiz. E eu falei: quão poderoso é o silêncio de Deus. Talvez você está na campanha e está escutando o silêncio de Deus. Você está na primeira, você está na segunda, na terceira, na quarta. Mas eu quero te dizer que Deus está forjando você. Deus está trabalhando no propósito a qual você está buscando diante dele. E quarta-feira é dia de você vir guerrear, colocar diante do Senhor todo o seu anseio, todas as suas expectativas e ser acrescida a sua fé no Senhor Jesus. Quarta-feira, não perca, convide um amigo, faça uma campanha por um familiar, faça uma campanha por um colega de trabalho, evangeliza ele e você vai trazer ele para celebrar a vitória dele aqui. Amém? Quinta-feira temos oração e sexta-feira escola da palavra. Domingo nós temos Santa Ceia do Senhor, com transmissão no primeiro e no segundo culto. Então, por que a Santa Ceia não é hoje? A regra é quando é no partir do segundo, mas é porque é carnaval, todo mundo está viajando, muita gente viajando com certeza, e o nosso pastor achou por bem jogar para o segundo domingo. Então, domingo que vem, Santa Ceia do Senhor com transmissão. Santa Ceia é uma ordenança. Então venha celebrar, receber de Deus aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Nessa hora eu queria convidar Michele e Daiane aqui na frente, porque hoje é o dia da esposa do pastor. Você pode aplaudir ao Senhor? Quero dizer para vocês que grande é o desafio de ser esposa do pastor. E ser esposa do Tiago é tranquilo. Ser esposa do pastor Rony é tranquilo. Agora ser esposa do pastor Rony, ser esposa do pastor Tiago é diferente. Há uma responsabilidade, há um holofote diferente sobre a vida de vocês. Eu falei aqui na despedida, no aniversário da pastora Denise, porque eu já estava refletindo sobre isso. Estar em casa como a governanta do lar, porque a bênção do lar está sobre a mulher, então a governanta da casa é a mulher, é uma coisa. Estar como esposa é outra coisa, e estar como esposa do pastor da igreja é outra muito maior. Há uma responsabilidade. As irmãs que estão sentadas, que são casadas, têm uma responsabilidade igual, mas quando chega nesse quesito, vocês estão elevadas à responsabilidade. Não é somente os holofotes, a responsabilidade. São referenciais para a nossa juventude, para as nossas mulheres, e que Deus possa capacitá-las
nesse propósito, possa revestir vocês com autoridade e sabedoria da parte de Deus, para conduzir tudo aquilo a qual o Senhor Jesus colocar na mão de vocês, no desafio de vocês e sobre a vida dos esposos de vocês. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, estenda suas mãos, vamos abençoar essas mulheres, essas guerreiras, para que Deus venha reverti-las com poder e autoridade nessa terra. Pai, eis aqui as tuas filhas, ó Pai. Senhor Jesus, não é simplesmente uma data simbólica, ó Pai, mas é uma data de reconhecimento, ó Pai, daquilo a qual ela já tem feito para o teu reino, para que ela tem feito para a tua casa, ó Pai, para essa igreja local, que o Senhor possa poderosamente, Senhor Jesus, revesti-lo de poder, de autoridade, de intrepidez, de sabedoria, de mansidão, ó Pai, de ousadia da parte do Senhor, Pai, que elas possam romper, Pai, que elas possam ser, Senhor Jesus, aquela que está de companheira dos teus esposos, ó Pai, a qual o Senhor tem colocado o cajado sobre as mãos, e que no nome do Senhor Jesus, Pai, elas possam ser aquelas que honram os teus filhos, ó Pai, possa ser como Esther, mulher sábia, ó Pai, e que no nome do Senhor Jesus, o teu nome venha ser glorificado na vida dessas mulheres de Deus, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor Tiago está ali pensando, eu ajudo, eu não ajudo? Ajuda. Nós vamos agora fazer o nosso ofertório. Pastor Tiago trará uma palavra aos nossos corações nessa manhã. Glória a Deus. A paz de Cristo a todos vocês. Tranquilo, tudo de boa. Eu fiquei ali, falei, rapaz, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar na mão de quem? Se cair, cai junto ali. Fica tudo tranquilo, na unidade, no mesmo propósito. Eu falei, eu vou ficar daqui, vamos ver o que vai acontecer. Mas que bom que deu tudo certo. Meus irmãos, Mateus capítulo de número 6 nos traz uma orientação quando o nosso Cristo vem falando sobre caridade, a oração, sobre luz do corpo, jejum, riquezas. Ele vai tratando nesse capítulo 6 aí e traz para nós uma orientação que eu quero passar no capítulo 6, no verso 19. E diz o seguinte: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará também o coração de vocês. A grande questão aqui não é que você não possa ter posses, não é que você não possa ter bens, não é que você não possa ter esses patrimônios. A grande questão que ele coloca aqui é: não ponha o coração de vocês nisso. Por que não colocar o coração nisso, ó Deus? Porque se você colocar o teu coração nisso, essas coisas são perecíveis. E se essas coisas se forem ou foram roubadas, aí é roubada também a tua esperança, a tua paz, a tua tranquilidade e as questões a qual envolve o teu viver. E ele nos traz uma segurança. Afinal de contas, esses tempos eu estava vendo um grande empresário que estava dentro do seu quarto porque ele queria se matar, porque ele havia perdido alguns milhões, e havia sobrado para ele alguns outros milhões, e dentro da escala financeira dele, ele estava ali entre os 10% da população do país, que está em outro nível. Imagina onde esse cara está, e ele estava querendo perder a sua vida, tirar a sua vida. Por quê? Porque ele colocou o seu coração nessas riquezas aonde ele possa perder.
As suas aplicações, os seus investimentos não deram certo. O que Cristo está nos ensinando, nos colocando aqui é: coloque o teu coração, coloque tudo aquilo que te envolve, seja a tua vida de um modo geral, e sobre os teus bens, coloca em mim. Entenda que eu sou o provedor, eu sou aquele que cuida, ou tudo aquilo quanto que você passa por Deus, você jamais irá perder. Por quê? Porque você entende que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ana, quando estava procurando ao Senhor a ter filhos, quantas vezes ela não orou querendo ter o teu filho, mas quando ela disse: Senhor, é para ti, o meu desejo, aquilo que eu anseio é para ti, eu dou para ti, Senhor, eu coloco em ti o meu tesouro. Deus fala: pronto, é isso que eu quero, porque eu não quero o teu filho, eu preciso de um sacerdote, vou te devolver ainda um filho e um sacerdote. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer a tua riqueza, Deus quer o teu coração. Então, quando eu coloco o meu coração em Deus, o meu tesouro, eu falo: Deus, é para o Senhor, a minha oferta, o meu dízimo, isso é para o Senhor. Todas as riquezas, todos os bens que eu tenho, eu coloco em tuas mãos, como diz Jó. Deus me deu, Ele que me dá. Se Ele quiser fazer o que Ele quiser fazer, Ele faz, porque Ele é Deus. Eu não sei você, talvez você tenha colocado o teu tesouro onde você tem colocado a tua perspectiva de vida financeira, mas eu te digo: coloque em Deus. Eu tenho falado com Deus, falei: Deus, abra as comportas do céu sobre a minha vida, mas se o meu coração estiver em ti, para que essas coisas não ocupem o teu lugar, para que assim os meus sonhos e projetos não estejam nas riquezas, para que assim todas as riquezas que o Senhor colocar, eu esteja com as minhas mãos abertas como um rio, para poder jorrar na tua obra, para poder conduzir assim as finanças e os meus tesouros em ti. Então eu coloco os meus tesouros em Deus, tudo eu coloco para o Senhor, tudo na minha vida eu coloco para Deus, porque assim eu tenho esperança. Minhas filhas é um tesouro, eu coloco elas nas mãos de Deus. Meu casamento é um tesouro, eu coloco nas mãos de Deus. As minhas finanças é um tesouro, é um bem para mim, eu coloco nas mãos de Deus, porque não há lugar mais seguro do que estar nas mãos de Deus. E às vezes Deus fala, às vezes a gente fica meio assim com medo, mas não tenha medo. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer as tuas posses, Deus quer o teu coração. E Deus está disposto a devolver a você muito mais do que aquilo que você tem colocado nas mãos dele. Deus sempre faz muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Vamos ofertar ao Senhor. Se você tem dificuldade nessa área, lute contra isso, faça desafios em Deus, mas não deixe de ofertar na casa do Senhor. Não deixe de ser um dizimista fiel na casa do Senhor. Coloque o teu coração no reino de Deus, e assim os teus bens, os teus tesouros vai servir para abrir portas, vai servir para abrir igrejas, salvar alma, transformar vidas para a glória do Senhor Jesus. Nossos obreiros estarão entregando aí os envelopes. Faça com alegria no teu coração, coloque propósito, não deixe de ofertar e dizimar na casa do Senhor.
pode aplaudir a Jesus na vida desses nossos amados aqui. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aquele ali recebeu um milagre ali nos 5 minutos do segundo tempo. Jesus é bom. Amém. Nós temos aqui uma oferta de gratidão à nossa irmã Giovana e Mateus, pelo aniversário de 1 ano do nosso Arthur. Aleluia. Aí ela continua: que entre muitos desafios e alegria nos ensinou a ser pais e deixa nossos dias mais animados. Deus te abençoe, Arthur. Amém. Para quem não sabe quem é o Arthur, é aquele menino bonitão. Levanta ele assim, ó. Ei, aquele lá, ó. Ô glória, tá piscando. Amém. Vamos levantar as nossas ofertas e agradecer a Deus. Pai, nós rendemos graças pela oportunidade de lançarmos, Senhor meu Deus, a nossa semente, de mostrarmos para os céus, ó Pai, que o nosso coração está em Ti, que o nosso coração está em Sua poderosa obra. Senhor, o Senhor é o Deus que continua abençoando o Teu povo, e nós, Senhor meu Deus, oramos para que o Senhor continue abençoando os Seus dizimistas e os Seus ofertantes, ó Pai, multiplicando a sementeira dos Teus filhos, em nome de Jesus. E você diz: aqueles que trouxeram seu dízimo, pode colocar no gasofilácio, e este envelope azul, que é o da semente, você entrega ao nosso obreiro que estará passando por aí. Amém? Também para avisar a igreja, a Advec Brasília, ela começa hoje, a nossa Asa Norte, ela começa hoje, já começou inclusive, né? Um culto de 24 horas. Né? Esse culto, a igreja vai estar aberta até amanhã, de manhã, na entrega, salvo engano, às 9 horas da manhã, será entregue, né, esse ciclo de culto de 24 horas. Então, se você quiser se deslocar até a Asa Norte e puder estar ali, dedicando um tempo seu ao Senhor, em oração, em cultuar a Deus, em adorar ao Senhor, o convite está aberto a todas as igrejas. Amém? A todas as filiais o convite está aberto para estarmos juntos, porque afinal nós somos um. Amém? Eu escolhi 5 da manhã. Amém? De hoje, porque o dia, como o nosso dia hoje, domingão aqui é corrido, eu escolhi 5 da manhã de segunda para ir. Devo estar saindo aqui por volta de umas 3h30, né? Para me preparar para a gente estar orando a Deus também. E 5 horas da manhã a gente vai estar ali entregando o nosso culto ao Senhor. Neste período até provavelmente eu devo voltar ali depois das 7, no final, ficar até o final. Se alguém quiser ir, né, a gente pode montar alguns, não sei se eu posso falar, é caravana, né? Lá no outro é comboio, né? A gente pode montar alguns veículos para seguirmos até lá e com turnos específicos, né? A igreja pode aí, né, tá aí um com o outro, vamos irmão, vamos no carro e tudo. E aí conversa conosco que a gente ali vai sanar a pane de combustível, tá bom? Porque a gente viu que van fica oneroso, né? Mas a gente consegue, entre a gente se ajudar, a gente cessa essa pane aí de combustível e você vai lá, adora ao Senhor. Só que a gente precisa que você comunique isso no decorrer do dia de hoje, tá bom? Vamos à palavra de Deus. Você pode aplaudir a Jesus na sua vida? Amém? Que bom que você está aqui. Maravilha, né? Está na presença de Deus. Você está no melhor lugar desta terra, que é na presença de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 3. Eu estava em oração ao Senhor durante esses dias e Deus ele tem colocado latentemente essa palavra no coração e eu quero compartilhar contigo nessa noite, ou nessa manhã, à noite também, né? Estaremos aí para a glória de Deus, se Deus assim permitir, se não acontecer o arrebatamento, que eu não quero morrer agora não, eu quero continuar fazendo a obra de Deus ainda, amém? Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 3, nós vamos falar sobre uma palavra poderosa nessa manhã. E diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Dá uma glória a Deus aí. Diz assim a poderosa palavra de Deus: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona, isso 15 horas.
E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu Filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amém? Queridos, nós estamos diante de um livro aqui, na qual o autor deste livro, como nós bem conhecemos, é Lucas, é o evangelista, ele é o gentil de fala grega. Lucas é um homem capacitado, é um homem chamado por médico, é um homem que conhecera bem a situação de enfermidades, que andou ali com Paulo nas suas viagens missionárias. E este livro de Atos, anteriormente ele era uma obra só, juntamente com o livro de Lucas. E se nós fôssemos hoje talvez chamar esta obra, nós poderíamos aqui, conforme assim buscamos, poderíamos falar sobre a história da origem cristã. Poderíamos também ali, até mergulhar na palavra de Deus, poderíamos ver ali que esses dois livros eles se separam quando entre eles adentra o Evangelho de João. Observe que Tertuliano também tentou chamar essa obra como o memorando de Lucas. E aí nós vamos ver lá no Cano de Muratori, ali uma descoberta que foi feita, que eu quero estar transmitindo para você, na Biblioteca Ambrosiana de Milão. Ludovico Muratori, ele achou uma relíquia, ele achou um escrito que é conhecido como Cano de Muratori, que faz referência a esse volume, faz referência ao Evangelho de Lucas e faz referência também a este livro de Atos, dando veracidade a esses escritos aqui. E nós vamos ver aqui que, na verdade, poderíamos até hoje dizer que o livro de Atos é o livro chamado Atos do Espírito Santo, porque a partir de uma promessa dada da parte de Deus, nós vamos ver, após os homens serem cheios do poder do Senhor, após a igreja, homens e mulheres reunidos serem cheios do poder do Senhor, o Senhor Deus, ele começa agora a manifestar feitos grandiosos
usando seus filhos, usando suas filhas no decorrer da jornada cristã. Poderíamos dizer que este livro também seria Atos do Espírito Santo, um livro que faz referência a alguns homens de Deus como protagonista nessa história de Atos. Nós temos dentre eles Pedro, nós temos João, nós temos também Filipe. Me lembro que uma vez, uma certa feita, a pregar a palavra, usei até o nosso pastor que estava aqui, que agora está ali dirigindo a Advec de Samambaia, né, dando um spoiler, né, a questão deste outro nome que é Filipe, que também é mencionado neste livro de Atos. Então nós vamos ver aqui, queridos, que este livro fala também de Paulo, ele fala de Pedro, ele fala também de Filipe. E diante disso tudo nós podemos mergulhar um pouco na profundidade da palavra e entendermos que esse livro de Atos, ele vai nos contando um pouco de uma história e também de uma jornada cristã. Observe que o capítulo de número 1, se você estiver com a sua Bíblia aberta, ele vai falar acerca de uma promessa. Ele vai falar sobre ter calma, sobre um momento também de esperar em Deus. Mas é latente observar aqui no capítulo de número 1, sobre a promessa de Deus estabelecida e estampada ao meu e ao seu coração, ao meu e ao seu respeito. Um capítulo que ele vai nos mostrar no versículo de número 8, sobre a promessa, quando o Senhor, Deus, Cristo, ele lança uma promessa aos discípulos que ali estão. E a promessa é: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. E ele diz: em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Esta era a promessa de Deus. E esta promessa, querido e querida, ainda é viva e eficaz nos dias atuais. Esta promessa, ela foi lançada sobre recebimento de virtude, sobre recebimento de poder, para que nós possamos ser testemunhas da parte de Deus. E aí eu quero nessa manhã te chamar a atenção, e também sendo chamada a atenção, porque a palavra ela começa a bater aqui, ela começa a me constranger aqui, ela começa, sabe, querido, a me interpelar aqui, ela começa a chamar a minha atenção aqui. E olha, querido, é necessário que nós entendamos a promessa do Senhor para nossas vidas, para que possamos testemunhar algo sobrenatural da parte de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: vazio não dá. Vazio não dá. É necessário estar cheio do Espírito Santo. É necessário estar ali entendendo esta promessa que o Senhor Deus fez e começar a se colocar em um posicionamento para que possamos receber a virtude do Espírito Santo e para que possamos testemunhar. Jesus, ele deixou claro e disse: em mim nada podeis fazer. Nós dependemos inteiramente, totalmente de Jesus para todas as coisas. E Jesus, ele lança essa promessa nesse capítulo de número 1. Um capítulo em que tem uma promessa. E eu quero te dizer nessa manhã: você tem promessa de Deus na sua vida. Eu não vou te perguntar, não, eu vou afirmar: você tem promessa de Deus? Não, você tem promessa de Deus na sua vida. A partir do momento que o Senhor, ele te resgata e me resgata, ele te tira e me tira do lamaçal do pecado. Sabe, outrora, se você analisar esse momento, você não estaria na casa chamada casa de oração. Talvez você estaria ali sendo, e nós seríamos ali fantoches, marionetes do inimigo da nossa alma, sendo conduzidos por ações pecaminosas. Mas a misericórdia de Deus te alcançou e me alcançou. A promessa de Deus me alcançou e te alcançou. A palavra que é viva e eficaz, apregoada por uma pessoa, por um servo ou uma serva de Deus, chegou ao teu ouvido e entrou ao teu coração. E esse Espírito Santo me compungiu e te compungiu. Mostrou que eu sou pecador e que você é pecadora. Mostrou a minha necessidade e a sua necessidade de salvação, de perdão, de uma busca ao Senhor dos Exércitos. Então note que esse capítulo, ele é um capítulo
de promessa. E olhe que no versículo 14 desse capítulo, após ser lançada esta promessa, eu olho uma igreja que recebe promessas de Deus, mas ela precisa tomar atitudes. Ela precisa ser uma igreja que haja para que o céu venha reagir em seu favor. Ela precisa ser uma igreja que entenda a promessa e que não aguarde ali simplesmente no berço, simplesmente ali deitada na rede, balançando a perninha para um lado e para o outro, esperando a água de coco chegar, esperando. Não, a igreja é uma igreja militante, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que opera. Sabe, queridos, e aí eu quero te chamar a atenção nessa manhã, para que você não se conforte, sabe, para que você não se conforme também a respeito de situações que parecem ser normais diante da visão humana, diante da visão do mundo. Sabe, não, este adolescente dá trabalho, isso é normal. Não, para o crente não é normal, porque o crente entende que este adolescente é uma bênção, que este adolescente ele vai participar do Connect. Sabe, este crente ele entende, mas o esposo dá trabalho, mas é assim mesmo, irmã, é desse jeito. Não, a irmã não conforta, ela não se conforma, ela sabe, não, o meu esposo não dá trabalho, o meu esposo é um santo homem de Deus, o meu esposo será uma voz, o meu esposo será referencial de marido, o meu esposo será diferente. O homem olha agora para a mulher, essa mulher ela fala muito, ela briga muito, ela parece uma leoa, ela brada muito, ela é uma leoa, mas é uma leoa de uma tribo diferenciada, é uma leoa que faz parte, sabe, ela faz parte da tribo do leão, da tribo de Judá. Ela é diferente, ela é referência em casa, ela é referência. Então o crente não se conforma, e ele passa agora entendendo promessas de Deus à luz da palavra. Quando eu falei leoa, algumas irmãs riram aí, hein? Tua glória, Jesus. Sabe, e ele entende, o crente entende a promessa de Deus, mas ele não fica em stand-by não, irmão. Ele não fica em stand-by, ele está ativo, e nós vamos notar isso no versículo 14. E olha, a igreja ela começa a se mostrar que a unidade ela é referencial, e a oração também ela é referencial. Em que sentido? Veja no versículo 14. Todos estes, após receberem a promessa, perseveraram unânimes. Unidade é até um pilar que nós prezamos, que nós aqui seguimos à luz da palavra de Deus. Eles estavam unânimes, e olha, em oração e súplica. E aí é o interessante que todos estavam perseverando em estarem unidos, em estarem orando e em estarem em súplica num propósito. Isso é característica marcante de uma igreja que tem intimidade com o seu Salvador, de estarem unidos em todos os sentidos, de estarem orando em propósito. E também, querido e querido, deixa eu te falar uma coisa, que por vezes o inimigo ele tenta minar e tenta tirar. Por vezes nós vemos cristãos que estão passando tempestade e problemas, e às vezes ficam vergonhosos em expor este problema a um grupo que ora, que clama, a igreja do Senhor. É bem certo que você também vai fazer um filtro acerca de pessoas e pessoas, mas quando você tiver algum problema, alguma adversidade, alguma tempestade, um momento de tempestade, querido, não se cale, sabe, busque em irmãos e irmãs que estão chorando, que estão orando, que estão clamando a Deus, porque quando você está chorando, existe crentes que o Senhor levanta para chorar contigo. Mas quando você se alegrar, estes crentes também vão se alegrar com a tua vitória, com o teu sucesso, com a tua alegria. Isso é o Evangelho. Observe aqui que nós vamos ver, eles estavam unânimes, eles estavam perseverando em oração e súplica, porque havia uma promessa lá atrás.
E sabe qual é uma promessa que eu vejo na Bíblia, para a minha e para a tua vida, e para a vida de todos aqueles que creem? Que no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Sabe, é neste propósito que nós temos e devemos orar. Mas a promessa destes homens aqui era receber poder, virtude para testemunhar o Senhor. Porque vazio não dá, irmão. Com técnica humana não dá. Pode ter luzinha, pode ter fumaça, mas se não tiver a presença de Jesus, não é igreja. Pode ser qualquer outra reunião, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, não é igreja. E eles aqui resolvem, sabe, estarem unidos no propósito de buscar poder, de buscar a presença de Jesus. E sabe com o que a oração ela faz? E aqui a gente vai ver algo tremendo. Alguns dos reflexos da oração na vida de quem ora. Primeiro de tudo nós temos, a oração nos leva ao arrependimento. Quanto mais próximo nós estamos da fonte. Eu me lembro que, deixa eu botar só esse cadastro para dentro aqui, porque vai que eu tropeço e fico famoso, né, que está sendo ali transmitido. Observe que quanto mais próximo da fonte, mais você sente o calor. Eu me recordo uma certa feita que nós como igreja nos reunimos e passamos uma noite lá, ali no terreno do nosso irmão Marcondes. Todos estávamos juntos ali, comendo uma comida típica, fizemos uma fogueira grande ali, passamos a noite. Teve diversas atividades ali, foi interessante, vale a pena, viu? Já, repete a dose, glória. Aí, observe que, eu vi um glória ali, alguém pegou ali, hein? Vou repetir, repete a dose. Opa, aleluia. E nós estávamos reunidos ali, queridos, e a madrugada foi apertando, o frio começou. E aí eu comecei a observar e Deus falando no meu coração naquele momento. E eu via algumas irmãs segurando criança pequena, estavam bem agasalhados. Mas conforme o frio ia apertando, eles se aproximavam mais do fogo, mais próximo da fonte. Sabe? Porque a fonte, ela me dá o sustento necessário, a proteção necessária. E Deus começou a me mostrar ali algo das pessoas chegando próximo ali àquela fogueira. E Ele falou no meu coração: filho, quanto mais próximo da fonte, mais aquecido está. Quanto mais próximo de Jesus, mais o seu coração aquece, mais você se quebranta, mais você quer participar da obra. Como o pastor Tiago apregou aqui, o seu coração não está mais em tesouros nessa terra, o teu coração está em tesouro nos céus. Todo o investimento que você faz é visando o nome poderoso, que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Então, quanto mais próximo de Jesus, mas a gente entende que é pequenino, que precisa de ser santificado. Mas a gente entende e vai falar como João Batista falou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu me recordo de uma oração que nós passamos 7 horas de oração aqui, a noite inteira. E foi tremendo, e a madrugada adentro, e de repente o Senhor nos visita à madrugada, e foi algo tremendo. Você já não ora na normalidade. Você é compungido pelo Espírito Santo a clamar por vidas que você nem conhece. E Deus coloca vidas para você orar, para você gemer. Porque quem está gemendo em ti não é o homem, é o Espírito Santo de Deus, que geme com gemidos inexprimíveis. Sabe, queridos, e ao final da oração, um sentimento, irmão, é de que parece que, não, vou sair daqui, mas quando você sai, você entregou ao Senhor, você orou ao Senhor, mas você entende que é carente de Deus, que precisa mais de Deus.
Você entende que precisa do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Você entende que, Senhor, o Senhor é o alimento da minha alma. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna, sabe? Você começa a entender o quanto é necessário se santificar. Quando você sai, você observa aquela sensação de banho. Eu preciso, sabe, lavar a minha alma mais e mais. Eu preciso buscar mais e mais no Senhor. Eu preciso me santificar mais e mais no Senhor. Eu preciso, sabe, mergulhar, sabe, no profundo com Deus. Então, queridos, esse capítulo de número 2 é um capítulo de espera para a minha. Do capítulo de número 1 é um capítulo de promessa para a minha e para a sua vida. E nós vamos ver ao longo da história um grande pregador chamado John Wesley. Ele vai dizer que a oração é o oxigênio da alma, sabe, queridos? E aí eu paro e penso, da mesma forma que o teu corpo, o meu corpo precisa de combustível, de alimento, daquele churrasco que o Marcondes sabe fazer, daquele churrasco que o pastor Tiago sabe fazer, as dicas, sabe, daquela comida que a irmã Daiane sabe, aquelas coisas, irmão, da mesma forma que o teu corpo precisa disso, a sua alma e a minha alma carece de oração. A oração é o oxigênio, e o oxigênio é que me mantém vivo, sabe? O oxigênio da alma de um crente é a oração, é buscar no Senhor, é estar aprofundado na presença de Deus. E aí nós vamos ver que a oração, ela vai revelar a transparência do meu coração para com Deus. Há um Deus que sonda o meu e que sonda o teu coração. Há um Deus que me conhece e que te conhece. E a oração, ela revela justamente a transparência. Abra sua Bíblia em Mateus 6. Eu ri quando o pastor Tiago abriu, eu falei, olha aí, Jesus. Mas é nesse aspecto de orar ao Senhor. Veja, queridos, que em Mateus 6, a palavra de Deus vai dizer: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua, ajuda a pregar, fechando a tua, ora ao teu pai que te vê em. Veja que a Bíblia está dizendo, o teu pai que te vê em secreto. Não falou ouve primeiramente, mas falou vê. Por quê, queridos? Porque alguns momentos da minha vida e da sua vida, e a oração, ela nos torna envolvidos com o Senhor. Alguns momentos da minha e da sua vida, nós passamos por tempestades que nós não conseguimos nem mesmo abrir a boca, nem mesmo falar com o Senhor nós conseguimos. Mas nós entramos em nosso quarto, nós fechamos a nossa porta, nós arrumamos um lugar reservado para falar com Deus. E ali em secreto, a Bíblia relata que Deus nos vê em secreto. Porque em alguns momentos eu não consigo falar, mas o meu coração chora, a minha alma geme. E há um Deus que sonda e conhece o meu e o seu coração. Alguns momentos você está tão quebrantado que você só chora, não consegue se expressar. Mas há um Espírito Santo que geme por nós com gemidos inexprimíveis, que intercede por mim e por você. Sabe, querido e querida, e há um Deus que está olhando. Às vezes não sai voz, mas está saindo lágrima. E aí eu vejo alguns hinos que surgem, né? Quem chora para Deus tem resposta. Porque a sua lágrima, a lágrima de um crente, ela tem uma voz. Porque ela sai da alma, sai do coração, e ela é expressa. Às vezes você não consegue nem mesmo falar, mas as suas lágrimas, elas ditam ao Senhor o seu sentimento. E o teu pai que te vê em secreto, ele te vê em secreto, mas há uma promessa: ele te recompensará. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, ele vai falar no capítulo 6: o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. E ele torna público a recompensa na minha e na sua vida. A resposta de oração, às vezes você ora em secreto, ninguém vê as suas madrugadas que você se derrama, ninguém contempla, sabe,
as horas, frações do dia que você separa para adorar a Deus, ninguém vê. Mas há um Pai que tudo vê, que tudo enxerga, que contempla. E esse Pai que vê secretamente, sabe, Ele torna notório a resposta da sua oração publicamente. Que é isso, pastor? O filho que dava trabalho, em secreto a mãe estava orando. O esposo que dava trabalho, a esposa em secreto estava ali orando. Sabe, estava lá, no seu quarto de guerra, no seu local de oração. E um Deus que vê secretamente, publicamente, mostrará a resposta na minha e na sua vida. Que é isso, pastor? De repente, esse Deus de repente é tremendo, né? De repente, o esposo cutuca a esposa. Ai, estou com uma vontade de ir para a igreja. De repente o filho, mãe, estou olhando esses mistérios aí na igreja, essas artes que está passando aí. Estou com uma vontade de ir para a igreja, a senhora me leva? De repente, o esposo que está clamando pela esposa, sabe, a mulher de repente ela já começa a chegar. Eu quero ir para a igreja, já vem para a igreja e de repente já quer estar ativa na obra de Deus. Tudo isso é resposta de oração, de um clamor que você fez, sabe, de um momento que você passou agora se envolver. E sabe o que é envolvimento, irmão? É muito mais. O envolvimento é você fazer parte de algo. Quando nós lançamos mesmo aqui a nossa oferta, quando nós entregamos o nosso dízimo, sabe, nós estamos sendo participantes de algo. Nós estamos envolvidos com a obra de Deus, com o expandir da obra do Senhor. Quando nós oramos por uma causa, e é lindo quando alguém, eu amo isso, irmão, quando alguém vem e diz: pastor, sabe aquela causa que o senhor orou? Eu recebi vitória. Sabe aquela causa, meu irmão, eu glorifico, sabe, com isso, porque, sabe, você se sente envolvido. E a igreja, ela precisa disso, estar envolvida no Senhor e na força do poder de Deus. Então veja, quando você ora a Deus, Ele te faz envolvido. Deus, Ele te mostra a grandeza dEle. E Deus, Ele faz com que a minha alma, ela sobreviva, com que a gente permaneça vivo. Dando sequência, o poder que tem ainda a oração. Vou ser bem rápido aqui. A oração, ela tem poder de mover, de movimentar a natureza. Lembra de Elias? Elias, ele chega agora em um certo momento, e diante de uma situação corrompida na terra, o profeta se levanta como uma voz, e ele declara não chover mais. Sabe, por que disso? Porque Elias tem a sua intimidade com Deus. Ele tem os seus momentos de oração com Deus. E quando ele abre a boca, ele determina que ali, segundo a minha palavra, de um Deus em qual ele está face, de um Deus a qual ele busca, sabe, ele diz que não haveria chuva. E o que aconteceu? Cessou a chuva por 3 anos e 6 meses sem chuva. Mas depois ele ora novamente, e Deus manda a chuva para a terra novamente. Sabe, a oração, ela tem poder de mover a natureza. Sabe, e aí a gente pesquisando e mergulhando um pouco mais, lembra também de Josué, ali contra os amorreus naquela batalha. Ele vai dizer aí, está no Josué 10:12, ele vai dizer assim: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, em Aijalon. Aí você vai olhar e observar que esse dia foi um dia mais longo da terra. Eu, curiosão, né, que sou, fui falar: mas como é que é esse negócio de dia mais longo na terra? E fui começar a pesquisar. E observe aqui algo que acontecera nesse ciclo, nesse período que é histórico. Um eclipse solar anular que aconteceu nesse ciclo aqui, onde a lua, ela vem cobrir o centro do sol e permite assim ser observada a terra como se fosse um anel. A questão é do atraso. Aí nós vamos ver aqui, ó, esse evento teria ocorrido no meio de uma tarde, no dia 30 de outubro, 1207 anos antes de Cristo. E aí olha só aqui agora, o evento que ocorre há 3.224 anos atrás. Nós temos aqui 2 homens, um físico chamado Colin Humpers, e meu inglês tá bom, né? Vou treinar, porque mandaram eu tirar um passaporte aí, ô glória. E um astrofísico, Graham, né? Observe aqui, homens aqui da Universidade de Cambridge também. Esses homens aqui, eles
se basearam nessa passagem do Antigo Testamento para poder buscar subsídios para aqui levantar a questão desse prolongamento do dia. Aí eu falo, era só ter lido a Bíblia antes, né? Tivesse lido a Bíblia antes, ia poupar tanto, né? E olha como Deus, Ele move um fato que acontece, que cientistas, sabe, se baseiam na palavra de Deus. A ciência, ela se encurva, querido, sobre o sobrenatural de Deus. Sabe o que é isso, a oração, irmão? Tem alguém lá que o médico falou, não dá mais. Eu gosto também quando a medicina fala isso, não dá mais. Eita, chega, arrepiou algo que não tem. Quando o médico diz assim, não dá mais, só um milagre. Aí é a sua hora de botar o joelho. Eu conheço o Deus de milagre, Ed. Eu conheço o Deus que abre porta. Eu conheço o Deus que visita lá. Eu conheço o Deus do sobrenatural. Eu conheço o Deus, viu, advogado? Eu conheço o Deus que em 5 minutos, eita glória, Ele faz milagre. Ele usa pessoas, porque Ele é Deus. Ele é Deus. É a hora que o crente entra. E também a oração, ela move o campo espiritual. Qual base bíblica? Então a gente vê a oração, ela trabalha na minha alma, me levando ao arrependimento, me levando a um constrangimento, a mudança de atitude, a estar mais próximo da fonte, que é Cristo. A oração, ela move a natureza e ela move o mundo espiritual. Veja o que o Salmo 34:7 vai dizer. Ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E o salmista, ele faz um apelo. Ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quando eu e você, nós tomamos posição de refugiar em Deus, nós somos bem-aventurados, sabe? E eu creio que você está aqui nessa manhã porque você é temente a Deus. E não sou eu que estou falando para você, é a palavra de Deus que revela para mim e para você que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Tem livramento de Deus. Quantos, se eu perguntasse aqui hoje, essa manhã, queridos, quantos já receberam o livramento de Deus aqui? Quantas vezes Deus, sabe, por ordem enviou seres angelicais para te guardar, para me guardar, para me livrar e te livrar? Quantos de nós, sabe, fomos protegidos por Deus? Ah, pastor, mas eu já recebi livramento antes, mas eu não era nem crente. Deixa eu te falar, tinha joelhos que estavam dobrados pela sua vida, clamando pela sua vida. Sabe, eu me recordo uma certa feita, quase 25 anos atrás, não conhecia o Senhor, e quando pisei o pé pela primeira vez numa igreja, uma irmã, ela chegou em mim e falava assim, olha, de vez em quando eu estava em oração, e onde eu sentava aqui da janela da igreja, eu conseguia ver lá o seu apartamento, lá a janela. E eu estendia a minha mão para cá, porque ela me conhecia no passado. E eu estendia a minha mão para lá e falava, ô Senhor, abençoa ele, salva ele ali, Senhor, salva os dele, sabe? Ela orava lá, sabe, eu nem conhecia o Senhor e já havia alguém que clamava, sabe? A resposta da oração, ela chega. Quando você está aqui, querido, não é em vão a sua oração, não é vã no Senhor. Quando você está clamando, pode entender e ter a certeza, a resposta de Deus é certa para a tua vida. Você irá contemplar, você irá se regozijar, você irá saltear, aplaudirá ao Senhor. É certa. Então veja que a Bíblia vai dizer também neste mesmo Salmo, versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. É isso que a oração faz. Ela quebranta o nosso coração. E ao quebrantar o nosso coração, a Bíblia relata que perto está o Senhor de quem está com o coração quebrantado. Então veja que o capítulo, voltando lá em Atos 1, é um capítulo de promessa. O 2 é um capítulo de cumprimento da promessa, quando o Espírito do Senhor, ele vem, e os homens ali que estavam reunidos, eles recebem a virtude, eles recebem poder do alto, eles recebem o poder de Deus ao se cumprir a promessa.
Deus ele revela, capítulo de número 1, capítulo de espera, capítulo de número 2, um capítulo de cumprimento da promessa, cumprimento, a realização da espera na minha e na sua vida. E aí nós vamos ver que estes homens, ao serem respondidos em sua oração, a promessa ela se cumpre, de tal maneira que alguns, e aí eu acho lindo isso, às vezes você está orando e é cheio de Deus. A sua história cristã ela é assim, querido. Alguns, nesse capítulo de número 2, vão ficar atônitos com o que Deus vai fazer na sua vida. Alguns vão ficar, a cara é você que faz, né? Alguns ficarão atônitos com o que Deus vai fazer na sua vida. Outros zombarão como zombaram aqui. Sabe, mas haverá uma voz que falará por ti, que falará por mim. E Pedro aqui foi essa voz diante de zombadores, diante de quem ficou atônito, para justificar, para esclarecer o que estava acontecendo. Na minha história cristã e na sua, alguns zombarão, alguns falarão, alguns ficarão atônitos, mas a palavra estará evidente e latente do que Deus está fazendo na sua vida. Sabe, e aqui nós vamos ver que após este fato, após este acontecimento, Pedro abre a boca. E aí, queridos, se Pedro não tivesse cheio, não teria resultado. Após uma ministração, a Bíblia relata que cerca de 3.000 almas se rendem ao Senhor. Um homem, um filme, né? O tema do filme, um homem e um destino. Um homem cheio de Deus conseguiu em uma ministração arrebanhar 3.000 almas, porque lá atrás o Senhor também falara uma promessa a ele: eu lhe farei pescador de homens. E a promessa de Deus lá atrás se cumpre hoje. Deus está aqui, irmão, essa manhã. A promessa que Deus fez lá atrás se cumpre hoje. Pedro abre a boca, cheio do Espírito Santo. E quem se encarrega de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não sou eu e nem é você. A gente quer, irmão, quer puxar, que se pudesse a gente amarrava e vem. A gente até usaria o versículo: o evangelho é tomada à força, vem. Mas é o Espírito que convence. O mesmo Espírito que te convenceu e me convenceu. Oh Senhor, eu sou um pecador. Oh Senhor, eu preciso da sua misericórdia. Oh Senhor, eu preciso da sua graça. Eu preciso, Senhor, do combustível para minha alma, que é a tua presença. Sem ti eu não posso fazer nada, Senhor. Sabe, é isso, irmão. E ele agora, ele apregou acerca de quem é o responsável pela obra. Quando alguém argumentar a sua pessoa, quem é o responsável por isso aí, vai ter uma voz que sairá da sua boca, dita do seu coração, e você vai dizer quem é o responsável pela grandiosa obra. O nome é o nome que é sobre todos os nomes. O nome é o nome de Jesus que fez na minha vida. Sabe, para concluirmos, querido, 3.000 almas se rendem, e Deus começa agora usar estes homens e mulheres. Cerca de 120 que estavam reunidos foram cheios. Línguas repartidas como de fogo foram vistas. O vento veemente, impetuoso, ele adentrou a casa. Sabe, de vez em quando a gente está orando aqui, Deus ele começa a sinalizar com a presença dele na nossa vida. Deus começa a mostrar: eu estou na casa. Deus começa a fazer você sentir: eu estou aqui próximo de você. Você não é um excluído, você não é um abandonado, uma abandonada. Eu estou próximo de você, eu escuto a sua voz, eu escuto o seu clamor. Eu estou disposto a te ouvir quando ninguém te ouve. Eu estou disposto a te incluir quando alguém te exclui. Esse é o nosso Deus, ele não é Deus de exclusão. E Lucas, por ser um evangelista e ser um gentil, Lucas ele faz questão de apresentar essa pegada voltada aos excluídos.
E o que ele vai narrar neste fato aqui, de um homem que estava próximo, no capítulo de número 3, ele estava próximo à porta chamada Formosa. Essa porta ela era confeccionada com metal de corinto, ela era revestida por ouro e por prata, de tal forma que quando a luz batia, querido, um reflexo se via de longe, era reluzente aquilo ali. Há um contraste tão grande quando você observa e olha. Próximo a uma porta desse templo estava ali um homem, um coxo, pedindo esmola. Talvez se a mídia fosse fazer a arte hoje, ela faria a arte da porta Formosa. Talvez algumas pessoas que estivessem passando por ali, a mídia cristã ela colocaria com certeza ela inseriria ali o homem que estava ali a pedir esmola, coxo desde o ventre. Mas talvez outras mídias iam se achegar, tirar uma selfie, tirar uma foto, mas ia fazer aquele corte tópico, para que o homem que estava ali pedindo não aparecesse, porque isso é feio. Sem Jesus isso é feio. A porta Formosa mostra mostra a visão financeira. Mas aquele homem que está ali, ele tem algo mais do que um valor financeiro. Ele tem valor a Deus de uma alma, valor a Deus de uma vida. Aquela porta ela simboliza, querido, algo que, sabe, tem um valor financeiro, sabe, representa algo financeiro. Mas aquele homem ele tem um valor para Deus. As pessoas entravam por ali, adentrando o templo. Aquele homem ele estava colocado naquele local como uma forma estratégica até de receber uma esmola. Mas essa esmola é algo que sacia temporariamente uma necessidade física. Se fôssemos olhar na pirâmide de Maslow, estaria ali na sua primeira necessidade, uma necessidade física. Mas ele estava ali. Talvez alguém que colocasse ali e entendesse, vai passar alguém na casa de orar, alguém vai entrar na casa de oração, e quem geralmente ora se lembra, quem geralmente ora pratica, quem geralmente ora faz a boa obra, e ele estava ali, um ponto estratégico. Mas você já parou para pensar quantas vezes e os dias que aquele homem estava ali? A Bíblia relata que ele tinha mais de 40 anos. Observe quantas pessoas já estavam passando e entrando em um comodismo, entrando em, sabe, já dei hoje, não, já entreguei, já, e passa direto, e ele está ali. Deus ele mostra algo tão grande nesse capítulo, irmão. Ele ensina tanta gente a ser igreja, que lá vem Pedro e João. Eles estavam vindo para onde? Para oração. E o contraste está aqui. A porta linda, reluzente, e está ali um homem coxo, esperando receber algo. E é lindo quando a gente escuta Pedro dizendo: eu não tenho. Parece que eu olho Pedro olhando para a porta, para a estrutura, para o histórico da porta. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho algo que essa porta, sabe, eu não tenho isso. Mas eu vejo agora Pedro expressando e dizendo: sabe, queridos, eu tenho uma outra porta. Sabe, eu tenho aquele que é a porta. Sabe, eu tenho. Sabe, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Se fôssemos escalonar, já até disse isso uma vez aqui. Segundo lugar, prata. Primeiro lugar, ouro. Ele vai dizer: eu não tenho nem esse, nem esse. Eu tenho algo melhor. Eu não tenho nada temporal para você. Eu tenho algo para a eternidade na sua história.
E o evangelho é assim, querido. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Assim é o evangelho. Assim é o amor de Deus. Eu não tenho algo temporário. O meu coração não está em coisas dessa terra. O meu coração está em Deus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas do que eu tenho eu te dou. Em nome, sabe, do que é sobre todos os nomes. Em nome do Jesus que me salvou e te salvou. Em nome de Jesus que me abençoa e te abençoa, que guarda a minha entrada e a tua saída, sabe? Em nome de Jesus, Ele vai dizer, querido, para aquele homem: em nome de Jesus, levanta e anda. Mas a Bíblia, se você ler esse capítulo de número 3, ela não para só em uma fala. Isso é o evangelho, é o falar e o agir. Logo em seguida a Bíblia vai relatar que eles o pegaram pela mão direita e o ajudaram a se erguer. Tem muita gente caída que precisa não somente da palavra, mas do estender de mão, minha e sua. A atitude do ser evangélico, a atitude do estar vivenciando o evangelho, sabe? E Jesus, Ele mostra que a minha fé e a sua fé, nós somos abastecidos aqui dentro, mas para que a nossa fé seja manifestada lá fora, sabe? Jesus curou esse homem lá do lado de fora do templo, e Ele podia curar sem Pedro, sem João. Jesus, Ele pode fazer qualquer coisa sem você e sem mim, mas Ele quer que eu e você, nós façamos parte deste projeto, de sermos envolvidos com isso. E aquele homem outrora que talvez alguns passaram ao largo, desprezado. Alguns talvez, eu vejo isso muito em carro, quando alguém vem bater na janela, né? A gente já olha para o outro lado, vê, não, já é a forma de dizer não, de desprezo. Sabe, você para e vê esse homem agora. Ele recebe algo de Deus, ele é curado. 40 anos ele é curado instantaneamente. E agora aquele homem, ele não saiu dali, queridos. Fala um lugar aí para lazer rápido. Cancún. Tá profeta, hein, crente? Aquele homem, ele não saiu dali, daquela cura para Cancún. Ou ele não foi assistir o cinema, ou ele não foi para o shopping, ou ele não foi para a feira, ou ele não foi... Ei, terminou ali. Aquele homem, ele sai dali ao receber a cura. A Bíblia relata que ele adentra ao templo. O desejo daquele homem era estar na casa de oração, era estar dentro. Ele estava excluído, mas Deus o inclui, Deus o coloca dentro, sabe? É isso que Deus faz. Deus me tirou lá e te tirou de lá da exclusão, sabe? E Deus, Ele me alcançou e te alcançou do lado de fora e te traz para dentro. Para quê, pastor? Para você saltar, para você glorificar, para você engrandecer, para você enaltecer e ser agora instrumento de Deus nessa terra. Fica de pé em nome de Jesus, aplaudindo ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Senhor, nós estamos em Tua casa, Senhor, a Tua presença, o melhor lugar, Pai. Nós engrandecemos porque a Tua palavra nos alcançou. Outrora excluído, Senhor, a Sua graça foi ao encontro. O Senhor, meu Deus, endireitou, Pai, as nossas veredas e nos permitiu entrar em Tua casa, saltar em Tua casa, adorar em Tua casa, prestar ao Senhor o nosso culto racional, Papai, e sermos ferramentas do Senhor, instrumentos do Senhor para outros tantos nessa terra. Oh Deus, nós te agradecemos por este momento. Nós pedimos que o Senhor seja conosco no decorrer deste domingo e até o arrebatamento da igreja possamos ser instruídos por Ti, dia por dia, em nome de Jesus. Deus, Pai amado, nos leve em paz e segurança aos nossos lares. Nos abençoe de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural, Papai, em nome de Jesus. E você diz que
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos. E que todos, ei, olha para cá. E que todos, que são mais que vencedores, essa manhã, diga: vai e vença, em nome de Jesus.